Bom dia, pessoal. Tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo do Teorema de Tales. A gente já viu o que é um Teorema de Tales, o Teorema de Tales no triângulo. Hoje a gente vai falar de um outro teorema, que é demonstrado a partir do Teorema de Tales, que é o Teorema da bissetriz interna de um triângulo. Bora lá? Bom, em todo triângulo, a bissetriz de qualquer ângulo interno divide o lado oposto a ele em duas partes proporcionais aos lados que formam esse ângulo. Parece algo bem complexo, mas é bem tranquilo, tá? Então, eu tenho um triângulo, eu traço uma bissetriz. O que que a bissetriz faz, pessoal? A bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, eu posso ter uma bissetriz aqui saindo do vértice A, eu posso ter uma outra bissetriz saindo do vértice B e posso ter uma terceira bissetriz saindo do vértice C, tá? Então, todo triângulo tem três bissetrizes internas. Então, eu escolhi uma delas aqui, essa daqui, ela A, ok? Então, o segmento AD é chamado de bissetriz interna. Então, olha só, observe que quando eu traço essa bissetriz, eu divido em dois, digamos, em dois triângulos aqui, né? O triângulo da esquerda e o triângulo da direita. Tirando essa parte que é comum, eu tenho AB e BD. E tenho AC e CD. Então, é isso que o teorema fala, ó. Em todo triângulo, a bissetriz de qualquer ângulo interno divide o lado oposto a ele. Quem que é o lado oposto à bissetriz? É o lado BC, tá? Em duas partes, BD e DC, em duas partes proporcionais aos lados que formam esse ângulo, que são AB e AC. Então, ele está falando o seguinte, que o lado BD e DC são proporcionais aos lados AB e AC, tá? Então, segundo o teorema, é isso, ó. AB dividido por AC é igual a BD dividido por CD. Eu, particularmente, eu decoro o teorema da bissetriz interna de uma outra forma, tá? Que é assim, ó. Eu troco de posição esses dois termos aqui, ó. Nós aprendemos que a gente pode trocar esses dois termos de posição. Esses são os extremos, eu posso trocar eles de posição, são os meios, desculpa, eu posso trocar eles de posição, certo? Sem alterar a igualdade. Por que que eu gosto de fazer isso? Porque aí eu decoro o teorema da bissetriz interna assim, ó. Eu estou no vértice A e quero chegar no vértice D. Se eu for pelo lado esquerdo, eu vou AB, BD. Então, AB sobre BD. Se eu for pelo lado direito, eu vou AC, CD. AC, DC, ou CD, tanto faz. Tá? Então, eu particularmente, eu gosto de fazer assim, decorar nesse formato. Não quer dizer que vocês vão ter que decorar no mesmo formato que eu. Tanto é que se vocês olharem em outras bibliografias, vocês vão ver que vai ser apresentado nesse formato aqui, ó. BD sobre DC igual a AB sobre AC. Tanto faz o jeito que vocês vão decorar, mas as minhas resoluções vão ser sempre assim. Imaginando que eu quero sair daqui, eu passo AB sobre BD e AC sobre CD. Ok? Então, vamos lá. A demonstração desse teorema, ela vai, como eu já disse, utilizar o teorema de Tales, tá? Então, eu tenho um triângulo qualquer, eu vou fazer o prolongamento do segmento AB, tá? Vou imaginar um prolongamento ali, e um prolongamento do segmento AD, tá? Eu vou traçar uma paralela a AD, passando pelo ponto C, ok? Observe que formou-se um triângulo aqui, ó. Então, prolonguei aqui e tracei uma paralela a essa daqui. Bom, o fato de ser paralela, tá? Essas duas retas paralelas, faz com que esse ângulo aqui, ó, tenha um ângulo aqui correspondente. E nós sabemos que ângulos correspondentes são iguais, tá? Então, esse A aqui vai ser a mesma coisa. Também tem uma outra parte que a gente sabe que, se aqui eu tenho retas paralelas, aqui, ó, retas paralelas, tá? Vou prolongar aqui um pouquinho. Cortadas por uma transversal, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse. Ok? Então, vai ser A. Ah, professor, não entendi, porque eu não lembro muito dessa parte. Não tem problema, tá? Aqui é uma demonstração, é só para mostrar para vocês que existe uma justificativa porque esse ângulo aqui é igual a... esse é igual a esse porque isso é bissetriz. Esse daqui é o correspondente a esse, e esse aqui a gente chama de alternos internos. É muito provável que a gente reveja isso esse ano, tá? Então, se você não entendeu muito bem essa demonstração, depois a gente vai ter a oportunidade de entender melhor, tá? Mas, de qualquer forma, eu preciso dessas informações para provar algumas coisas. A primeira delas é que meu desenho não ficou legal, tá, gente? Mas que, como esse ângulo aqui é A e esse ângulo aqui é A, esse triângulo aqui ele é isósceles. E o triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. Os lados
que se opõem. Então, quem se opõe a esse ângulo A aqui é esse lado aqui, ó. Vou colocar 2 tracinhos para ele. E esse aqui também tem 2 tracinhos. Então, os ângulos que os lados que se opõem ao mesmo ângulo são iguais. Então, AE é igual a AC, mesmo no desenho não parecendo isso, tá? Bom, aplicando o teorema de Tales, ó, retas paralelas, vou imaginar mais uma aqui, cortadas por transversais, eu posso fazer o teorema de Tales. Então, eu tenho, ó, AB está para BD, assim como AE está para DC. Foi isso que eu fiz aqui. Mas eu já informei que existem 2 segmentos são iguais. AE e AC são iguais. Tá? AE e AC são iguais. Então, onde está escrito AE, eu posso trocar por AC. E aí, compara isso agora com aqui. Olha o que eu falei. AB dividido por BD. Tá aqui, ó. AB por BD. E AC, tá aqui, dividido por CD. Tá aqui. Então, a demonstração do teorema da bissetriz interna foi completa, tá? Eu provei que isso aqui é verdade, saindo de relações verdadeiras, né? Bom, vou desmanchar aqui para não ficar muito poluída minha figura. E vamos passar agora para a aplicação, né? Então, pessoal, ó, a proposta do dia agora seria a gente fazer os exercícios 28, 29, 30, 31, 32, que estão na página 86 e 87, e mais um desafio que está na página 87, tá? Diferente dos exercícios anteriores, esse primeiro aqui, ó, eu vou fazer ele como exemplo, tá? E aí vocês, no exercício 29 em diante, dão pausa, tente fazê-los e depois volte para fazer a correção. Bora lá? Então, vamos lá. Aqui, ó, o que eu disse, ó, 12 está para X. Então, ó, saio de A e quero ir para S. Então, pelo lado esquerdo, 12 está para X, assim como 16 está para 8. Tá? Eu posso fazer simplificação aqui de 16 e 8, ambos por 8. Eu passo a ter 2 sobre 1 e aplico a propriedade fundamental da proporção. 2 vezes x igual a 12, x igual a 6. O que é esse UC? Gente, observe que o enunciado ele não tem medidas de unidade. Então, o C é unidade de comprimento. Porque a gente está medindo medidas de comprimento, tá? Existe o A, unidade de área, e o V, unidade de volume. A gente sempre coloca isso quando não tem uma indicação da unidade no exercício, tá? Porque eu não preciso saber qual é, mas eu preciso saber que isso é uma unidade de comprimento, ok? Bom, aqui eu tenho um outro exemplo. Se aqui é 18, aqui vai ser tudo menos 18, no caso x menos 18. Então, de novo, eu quero sair de A e quero ir para S. Do lado esquerdo, 24 sobre 18. Do lado direito, 30 sobre x menos 18. Tá? 24 e 18 dá para dividir por 6. E 24 por 6 dá 4. 18 por 6 dá 4. 4 e 30 dá para dividir ainda. Não sei se eu fiz essa divisão sim. Aqui, ó. Vou só colocar aqui que eu cortei aqui. Esse eu simplifiquei com esse agora. Por 2. Tá? Aí eu passo a ter 2 terços, porque 4 dividido por 2 é 2, e 30 dividido por 2 é 15. Agora sim eu aplico a propriedade fundamental da proporção. 2 que multiplica x menos 18 igual a 3 vezes 15. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 18 vai dar 36, então vai ficar 2x menos 36 igual a 45. Passo o 36 para lá e fica positivo. O resultado vai dar 81, e 81 dividido por 2 vai dar 40,5. Novamente, unidade de comprimento. Ok? Questão 29. Se você já se sentir confiante, tá? Sugiro que você faça essa questão sozinho. Se você ainda não se sentir confiante, porque você vai falar assim, poxa, professor, mas na lá tinha um desenho, agora não tem. Dá para fazer mais um exemplo? Então, utilize essa questão como exemplo, tá? Então, no triângulo ABC, então desenhe um triângulo aqui qualquer. AB vale 2,4, AC vale 3,6, BC vale 4, e a bissetriz AS. Quando a bissetriz é AS, quer dizer que sai do vértice A, tá? Em relação ao ângulo A. E aí, o ponto que intercepta aqui eu vou chamar de S. Lembrando que esses dois ângulos são iguais. Eu não preciso saber quanto mede esses ângulos, tá, pessoal? Só preciso saber que eles são iguais e por isso eu representei a mesma letra. Determina a medida de BS e SC. Então, ele quer saber essas duas medidas aqui, ó. Eu chamei uma de X e a outra o total menos X, que é 4 menos X. E vou aplicar o quê? O teorema da bissetriz. 2,4 dividido por 4 menos X é igual a 3,6 dividido por X. Observe que aqui eu tenho dois números decimais, tá?
Da mesma forma que eu posso dividir ambos pelo mesmo valor, eu posso multiplicar ambos pelo mesmo valor. Vou multiplicar por 10. Se eu fizer isso, eu passo a ter 24 e 36. Mas aí eu posso dividir por 12. Aí eu passo a ter 2 e 3. Ah, professor, você não poderia ter dividido aqui direto por 1,2, não? Poderia. Acharia o mesmo 2 e o 3 aqui. Ok? Bom, feito isso, a gente aplica a propriedade fundamental, 2 vezes x, e 3 que multiplica 4 menos x. 3 vezes 4, 12, 3 vezes menos x, menos 3x. Então, vai ser 2x igual a 12 menos 3x. O 3x passa para a esquerda, fica positivo. 3x mais 2x, 5x. O 5 está multiplicando, passa para lá dividindo. Resposta final, x igual a 2,4. Mas, quem é x mesmo? X é SC. Então, eu respondi aqui a primeira parte. Falta achar BS. Mas BS é 4 menos x. E aí, o x sendo 2,4, eu faço 4 menos 2,4, que dá 1,6. E acho assim BS. Ok? Bom, acredito que agora, mesmo que vocês tenham sentido um pouco de dificuldade, vale a pena vocês pararem o vídeo, se não pararam até agora, e tentar fazer os exercícios. Bora lá? Bom, sendo AS a bissetriz do ângulo BAC, então ele está falando que isso aqui é bissetriz, eu coloco um tracinho aqui para indicar que esses ângulos são iguais, calculo o valor de AB do triângulo ABC. Então, ó, de novo, agora é uma questão um pouco mais simples, né? AB eu posso chamar de X, e aí, ó, de novo, eu quero sair de A e chegar até S. Então, X sobre 2, 5 sobre 4. A questão mais simplória é essa, né? Multiplicando cruzado ou simplificando, você pode escolher, tá? Como eu acredito que eu fiz a simplificação aqui para criar o hábito da simplificação. Fiz, ó, 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Agora, multiplicando cruzado, eu vou ter 2 vezes x, que é 2x, e 1 vezes 5 é 5. 5 dividido por 2, 2,5. Novamente, não tem unidade medida, eu coloquei o C. Tá? Vamos para a questão 31. Novamente, não tem um desenho, tá? Mas ele começa em um triângulo ABC, eu desenho meu triângulo ABC. AB e AC medem x e y. Então, AB, x, AC, y. A bissetriz AD, então desenhei a bissetriz AD aqui, relativa ao vértice A, coloquei os ângulos iguais, divide o lado BC em duas partes, de modo que BD é 10 e DC é 12. Então, BD é 10, DC é 12. Tá? Além disso, sabe-se que x mais y é igual a 55. Determine a medida de x e y. Então, aqui, ó, tá com cara daqueles exercícios que a gente fez há 2 aulas atrás, parecido com sistemas, né? Então, aplicando o teorema de Tales, eu tenho, quer dizer, vou isolar aqui primeiro, tá? Vou passar a objeção para lá. Aplicando o teorema de Tales, desculpa, o teorema da bissetriz interna, a gente tem que x sobre 10 é igual a y sobre 12. X sobre 10 é igual a y sobre 12. Eu posso simplificar aqui por 2 para facilitar a minha vida. Eu passo a ter 10 por 2, 5, e 12 por 2, 6. E aí, ó, eu sei que x vale 55 menos y. Então, eu posso trocar o x, desculpa, por 55 menos y. Agora sim, multiplico cruzado. Tá? O 5 vezes y é igual a 6, que multiplica 55 menos y. 6 vezes 55, 330. 6 vezes menos y, menos 6y. O 6y passa para a esquerda, fica positivo, vira 11y, e 330 dividido por 11 dá 30. Unidade de comprimento, porque não foi indicado nenhuma medida de comprimento aqui. Eu achei, estava de determinar x e y, eu determinei o y, volto aqui para determinar o x, porque x é 55 menos y. Então, vai ser 55 menos 30, que é igual a 25. Unidade de comprimento. Ok? Questão 32, o perímetro de um triângulo ABC. Então, novamente, eu tenho um triângulo ABC e tenho um perímetro 200. A bissetriz interna do ângulo A divide o lado oposto AB. BC em 2 segmentos. Então, dividi ele. Ó, ele chamou de bissetriz de A, eu chamei aqui de ponto D. Dividiu o segmento BC em duas partes, BD e DC. Um de 32 e outro de 48. Ele não me informou qual é essas medidas, eu pus aleatoriamente aqui. Professor, mas 48 é maior do que 32 no seu desenho? Não tá? Gente, isso é um desenho meramente ilustrativo, só para ter uma noção geométrica do exercício, tá? Eu não preciso ter rigor, digamos, matemático, um rigor de medidas aqui não, tá? É só uma referência, um esboço, um rascunho, ok? Determine os lados desse triângulo. Então, os lados desse triângulo seriam x e y aqui, AB e AC, tá? Bom, o perímetro desse triângulo é a soma da medida do contorno desse triângulo, x mais 32 mais 48 mais y, tá? Isso é igual a 200.
Bom, o 32 mais 48 dá 80. Passa para lá, vai ficar 200 menos 80 é 120. Então, pude resumir isso daqui, ó, x mais y igual a 120. Como eu tenho uma equação com duas incógnitas, eu preciso de uma nova equação. O que eu faço? Aplico o teorema da bissetriz interna. X sobre 32 igual a y sobre 48. Eu posso simplificar por 8, não, por 16, melhor ainda, por 16. Eu passo a ter 32 por 16, 2, 48 por 16, 3. E aí eu vou trabalhar com essas duas igualdades aqui, tá? Ou posso fazer um pouquinho diferente. Eu vou multiplicar cruzado. X vezes 13 e 2 vezes y, ok? Eu passo a ter 3x mais 2y. Observe que aqui aparece um 2y aqui aparece um 3x, certo? E aqui aparece um x e um y. Bom, eu posso multiplicar essa equação toda por 2. Aí eu tenho que 2x mais 2y é igual a 240. Quem que é 2y? É 3x. Então, eu posso trocar isso aqui por 3x. Professor, eu isolei aqui o x, substituí aqui. Tá certo, certíssimo, pessoal. Não se preocupar. Estou dando só uma alternativa que é menos comum para vocês. Aqui eu vou ter 5x, 240 dividido por 5 é 48. Achado o valor de x, eu volto ou nessa igualdade, ou nessa daqui, que é mais fácil, né? X mais y igual a 120. Substituo x por 48, 48 vai passar para o lado negativo, e 120 menos 48 dá 72. E aí eu determinei os valores de x e y conforme solicitado no enunciado. Você pode até falar que os exercícios não são simples assim, mas eles estão sendo repetitivos, ok? Vocês podem até observar que a figura que eu usei aqui, ela foi sempre a mesma. Para finalizar, um desafio. Esse daqui já é um pouquinho mais complexo, tá? Concordo. Se vocês tentaram fazer e conseguiram, excelente, tá? Se vocês não conseguiram, não tem problema, porque esse é um exercício de um nível um pouco mais aprofundado. E por ser um desafio, é para causar um pouco mais de dificuldade mesmo, né? Senão não chamaria de desafio. Bom, na figura ABC é um triângulo com AC igual a 20, AB igual a 15, BC igual a 14. Sendo AQ e BP bissetrizes internas do triângulo ABC, o quociente QR sobre AR é igual a... Bom, então eu começo assim esse exercício. Eu tenho a figura, eu vou transportar as medidas aqui. Então, AC 20, AB 15 e BC 14. Eu vou analisar esse triângulo aqui e vou analisar essa bissetriz aqui, ó. Ok? Aqui, ó, essa bissetriz que divide esse ângulo igual a esse ângulo. Então, eu vou chamar alguém aqui de x e alguém de 14 menos x. Ok? Mentira, pessoal. Fiz errado aqui o desenho. Eu estou analisando essa bissetriz aqui, ó. Agora sim. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. Então, eu tenho 15 sobre x e tenho 20 sobre 14 menos x, ok? Aplicando o teorema da bissetriz interna. Então, 15 dividido por x e 20 dividido por 14 menos x. Eu posso simplificar aqui por 5. Eu vou passar a ter 3 e 4 ali, e aí eu multiplico cruzado, tá? 4 vezes x, 4x, 3 que vai multiplicar 14 menos x. Por causa de espaço, eu já fiz direto, tá? 3 vezes 14, 42, e 3 vezes menos x, menos 3x. Passo 3x para lá, ele fica positivo. 42 dividido por 7 dá 6 centímetros. Então, agora, na minha figura, eu já sei que eu tenho 6 centímetros aqui, e agora eu vou analisar esse triângulo aqui, e aqui, ó, é bissetriz também, tá? Porque falou aqui, ó, BP e AQ. Tá? BP é bissetriz desse ângulo aqui. Ah, professor, mas e o ponto P? Não me importa, eu vou preocupar agora com o ponto R. Então, se isso daqui é bissetriz, eu posso sair 15 sobre AR e 6 sobre QR, tá? 15 sobre AR e 6 sobre QR. Eu posso simplificar aqui por 3, eu passo a ter... desculpa, aqui eu não simplifiquei não, por enquanto, tá? Deixa eu desmanchar aqui. O que eu fiz aqui foi trocar de posição esses dois termos aqui, ó. Eu posso fazer isso. Por que que eu fiz isso? Porque observe que agora apareceu QR e AR. E é justamente o que eu quero, QR sobre AR. Agora sim eu posso simplificar por 3 ou posso fazer a divisão direto, tá? Eu fiz a simplificação, deu 2/5 e 2 dividido por 5 dá 0,4. Nossa, professor, essa questão é um pouco difícil, né? Sim, é um pouco difícil. Mas é questão de treinamento. Ok, pessoal? Então, a gente fecha a nossa semana. Que vocês tenham uma ótima semana. Muito obrigado. Fiquem com Deus, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.